Fala, povo! Tudo bem com vocês? Gente, bora lá, noite especial. Primeira live de 2025 e olha só, lá vamos nós em parceria com o Enaf, @Enaf Oficial. Estamos aqui para o Esquenta Enaf BH 2025. Vamos aguardar aqui a nossa convidada, professora Bia Carvalho. Bia Bicalho. Bia Bicalho. Isso. Ela já me avisou que está a caminho. Vamos aguardar o povo chegar para começarmos oficialmente o nosso esquenta. Inaugurando aqui meu presente de Natal. Obrigado, primo Elmar, pela nossa canequinha da educação física. E aí vamos aguardar os nossos convidados para hoje. Olha a Bia chegando aí, gente. Aceitei a sua solicitação. Para ela poder dividir a tela comigo. Vamos ver aqui, está tudo, aparentemente, tudo caminhando bem. Só aguardar a nossa amiga chegar. Bia, olha, eu já aceitei, já te convidei, verifiquei aqui as conexões, está tudo certo. Pedindo para você entrar aqui ao vivo. Sei que você também já aceitou aí. Tentei uma outra estratégia aqui, eu estou te convidando agora. Vê se você consegue acessar agora. Pronto. Opa, agora sim, agora é oficial. Entrei. Professora Bia, ó, gratidão gigante pela sua participação. Muito obrigado pela oportunidade. Por enquanto, somos apenas amigos virtuais, mas se Deus quiser, a partir do dia 20 de março, nós seremos amigos da forma presencial, que é a mais legal de todas. Com certeza, Ângelo, muito obrigada. Eu que fico feliz, orgulhosa, honrada de estar aqui. Obrigada pelo convite. E com certeza no ENAF agora, né, em março, nós vamos nos conhecer pessoalmente. Se Deus quiser. Gente, olha assim, aproveitando que a nossa convidada acaba de adentrar a nossa live, só para avisar o povo que está chegando devagarzinho, quem for chegando já vai mandando o aviãozinho para os amigos, porque o tema aqui é bem interessante. A gente chamou essa sequência de lives, Bia, de esquenta. Aliás, foi uma ideia da Amy Silva, que é a próxima professora que vai participar. Ela que deu a ideia de chamar de esquenta ENAF BH 2025. Então, para a gente começar os trabalhos, eu preciso que você se apresente aqui para o povo. Quem é a Bia Bicalho? Combinado, vamos lá. Então, sou Bia Bicalho, profissional de educação física. Trabalhei muitos anos na área da ginástica de academia. Hoje em dia eu sou professora, trabalho com graduação, fiz um mestrado em educação em diabetes, então eu trabalho também na Santa Casa, é um trabalho voluntário na Santa Casa, com atendimento aos pacientes que têm diabetes tipo 1 no ambulatório de diabetes tipo 1 da Santa Casa, aqui de Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte e tenho aí uma grande história, né, na área da educação física, e a Agma, que está aqui na live com a gente, é uma Agma, das que nossas bacana. enfermeiras aqui em Santa Casa, é uma pessoa também maravilhosa e muito Perfeito. respeitada. Então, nós somos uma equipe na Santa Casa, né? Nós estamos ali num grupo ultra, interdisciplinar, que é enfermagem, educação física, nutrição
e psicologia junto com a área médica, que é a parte da residência e da médica preceptora lá da Santa Casa, nesse ambulatório de diabetes. Olha que Então, bacana, eu tenho uma excelente. história Pois grande não, aí com a educação física, uma paixão, né, pelo que a gente faz, né, com Ângelo? certeza não, e que bacana essa, porque hoje, né, isso é uma das coisas que eu trago no livro, o mercado do bem-estar, ele é um mercado que proporciona essa integração das diferentes profissionais da saúde em prol do cuidado de uma pessoa específica, né, de uma pessoa. Olha só como essa pessoa que participa desse trabalho de vocês, quanto que ela ganha de entrega, de qualidade nesse tratamento, né? A gente fala que lá na Santa Casa, realmente, assim, o paciente ele tem um atendimento diferenciado, né? Porque obrigatoriamente, né, o contexto do tratamento do diabetes, do indivíduo com diabetes, ele passa por esse plano multi-interdisciplinar, né? Então, ele precisa de estar com esse atendimento, né, em todos os ambientes da área da saúde. Então, não basta a área médica ter um atendimento com excelência, mas ele precisa de cuidar da saúde mental, física, de como ele vai fazer as aplicações da insulina, como ele vai transportar, o que ele vai comer. Então, assim, todas as áreas lá na Santa Casa, a gente trabalha nesse contexto junto, né, colaborativo. Perfeito. Bia, e como é que apareceu esse desejo, né, a partir da educação física, olha a Dani aí chegando, a Dani estava, ela faz parte do nosso grupo aqui, a gente tem um grupo de WhatsApp do Mercado do Bem-Estar, e ela é nossa colega de profissão e é especialista em diabetes também. E ela falou, Ângelo, vou estar lá com vocês porque eu conheço o trabalho da Bia também. A Dani falou, Valeu, Dani. gente, qual Isso, Dani que é? isso. Dani, Dani é suspeita, a gente tem um caso de amor, né, Dani? que legal, que legal, que legal. Amigos, Mas amigos. é isso, né? Eu acho que assim, esse tratamento do indivíduo com diabetes nesses últimos 5, 10 anos mudou muito, né? Graças a Deus. Então, a gente consegue oferecer para esses pacientes, para esses indivíduos, né, um conhecimento, né? O conhecimento ele é libertador, né, Ângelo? Perfeito, Então, a perfeito. gente consegue oferecer para o paciente um conhecimento, exatamente com a intenção que ele saiba fazer o que fazer quando ele precisar de fazer. Isso é a coisa mais importante, né? Então, ele tem que ter esse conhecimento sobre quais são os cuidados, o que ele precisa fazer quando ele precisa de alguma coisa. Bia, e quando é que começou esses seus estudos? Quando é que você começou a se interessar pelos grupos especiais? Ai, pois é, Ângelo, depois de muitos anos, né? Depois de velho, eu falo que depois de velho eu fui fazer um mestrado na Santa Casa. Eu consegui organizar a minha vida de uma forma que eu conseguisse fazer esse mestrado que eu queria tanto, e aí eu fui fazer um mestrado em Educação e Diabetes lá na Santa Casa, aqui em Belo Horizonte. Bacana, E bacana. aí, quando você começa a estudar outras áreas da saúde, a minha vida acadêmica inteira, e depois pós-acadêmica também, eu trabalhei com a ginástica de academia. Então, a gente teve aqui algumas academias grandes em Belo Horizonte, a gente começou com a Rio Sport Center, depois primeira oficina do corpo, Rio Sport Center, quando inaugurou aqui, foi um escândalo, foi um boom na década de 90. Depois nós tivemos a Fórmula em 2002, que foi um escândalo também. E a partir de 2013, a Bodytech entrou muito forte aqui no mercado de academias. A Bodytech é uma rede incrível, né, no Brasil inteiro. Eu acho Verdade. que do tamanho que ela é a maior rede de academias na proporção e nos serviços que ela oferece, né? Então, é uma rede de academias muito respeitável, muito madura, muito grande, né? Assim, em tudo, né? Na proposta de serviço e de tudo que ela oferece. Diferente de outras academias, de outras redes que eu também amo, mas que são propostas um pouco diferentes. Então, Perfeito. eu trabalhei 18 anos entre Fórmula e Bodytech, e mais um tanto de anos aí entre Ah, Sport Center. a E quando Dani eu está fui falando fazer aqui que o BT, mestrado 18 anos de BT. Diz que vocês têm 18 entre anos de Fórmula BT. e Bodytech, É, entre Fórmula e Bodytech. Mas a
E Sport Center, quando ela veio para cá, ela mudou o mercado de academias em Belo Horizonte. Ela veio para cá mais ou menos em 1997. Foi a grande quebra de paradigma em Belo Horizonte, foi a vinda da Sport Center para cá. Olha E ela isso. foi a primeira grande academia que veio, foi bem bacana. Começou a despertar, foi mais ou menos junto com a nossa profissionalização, né? Que houve, né, em 97 a profissionalização, 98, né, 98, foi homologada a nossa profissão, né, do bacharelado, né, do Conselho Federal, os conselhos regionais, e aí impôs-se, né, algumas normas, algumas leis, algumas coisas assim. A Dani Fuzier já está comentando que ela está lá na Boritec, É, lá do Sul, 18 anos, é isso, a gente fica muitos anos, a gente fica presa na Boritec, né, Dani? Enfim, e aí o mercado de academias ele mudou muito o comportamento, né, Ângelo? Ele começou com esse comportamento na década de 80, 90, essa coisa bem aeróbica de competição, né? Nós tivemos aí o Brasil como primeiro polo na aeróbica de competição, que era aquela coisa enlouquecedora, né? A ginástica aeróbica de alto impacto. E aí foi tão bacana que o profissional de educação física ele foi percebendo, estudando, pesquisando outras possibilidades, né, que é o que a gente está trazendo aqui para o ENAF, esse pacote dos grupos especiais, que realmente hoje, atualmente, eu acho que não é possível existir profissional de educação física sem conhecimento nessas áreas que nós estamos levando para o ENAF, né, que acontece agora nos dias 20, 21, 22 e 23 de mas, março aqui em Belo Horizonte. E eu tiro o chapéu para o Paulino, né? Paulino, já quero deixar aqui meu beijo para você, porque eu acho que nós tivemos dois grandes empreendedores na área do mercado do fitness, que foi o Valdir Soares e o perfeito. Paulinho. Eu acho que os dois são assim, são pessoas diferenciadas, que não são profissionais de educação física, o Valdir também não era, e que assumiram essa coisa da educação física como fonte de vida É, e oportunidades, né, para os profissionais. verdade. O Paulinho é profissional de educação física, nosso colega, sim. O Valdir Ele realmente não é, é, não. Ele é. Mas é interessante, assim, o caso do Paulino é um caso bem bacana para nós, primeiro por ser colega de profissão, eu e conheço o segundo, Paulino tem uns 20 anos só como gestor. não, eu também, quando eu já encontrei com ele lá, ainda em Varginha, ele já estava, ele já era gestor. Mas o que acontece? Primeiro, 38 anos de ENAF Poços de Caldas, né, que foi um dos primeiros polos, e o mais interessante de tudo, ele conseguiu levar o ENAF, né, o Encontro Nacional de Atividade Física, para 15 outras cidades no país. Então, o ENAF está levando essa cultura do estudar, né, do se desenvolver Conhecimento, né, Ângelo? profissionalmente, está levando essa possibilidade, está proporcionando compartilhar esse conhecimento para mais pessoas, mais colegas nossos, mais estudantes de educação física. E minha amiga Bia, fala para mim quais são os grupos especiais que você percebe que mais frequentam as academias hoje? É interessante, assim, tem vários aspectos interessantes para levantar, até anotei algumas coisas importantes. Então, Por quando a favor. gente, junto com o Paulinho, idealizou esse curso de grupos especiais, nós estamos trazendo a Gabriela Canguçu com a treinamento de gestação, da gestação no pós-parto da mulher, né, no pós-parto, né? Depois vem o Bruno Venâncio falando da cirurgia bariátrica e do treinamento do exercício físico pós-bariátrica. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu entro falando um pouco sobre diabetes, né? A prevalência de diabetes no Brasil e no mundo é uma coisa gigantesca que está associada ao estilo de vida, que são hábitos, né, e comportamentos que as pessoas têm, e as pessoas estão cada vez mais obesas, cada vez mais sedentárias, cada vez mais É, doentes. É é. incrível isso. Infelizmente. E entra o Pedro Almeida, que é um cara que está com um exponencial gigantesco aí, correlacionando o exercício físico no tratamento oncológico, né? Câncer e exercício físico.
Então, eu acho que hoje não cabe mais, eu acredito que hoje não caiba mais um profissional de educação física que não tenha um conhecimento básico ou algum conhecimento específico em alguma dessas áreas, porque certamente numa academia você vai receber um paciente, um aluno obeso ou um aluno com diabetes, né? E a obesidade acarreta outras vezes. Certamente ele vai estar hipertenso ou já diabético também, ou com algum outro comprometimento, um nível de colesterol alto, provavelmente. Quando você fala em diabetes, é a mesma coisa, né? O indivíduo com diabetes, principalmente diabetes tipo 2, que é a maior prevalência do diabetes, assim, 96% de indivíduo com diabetes é diabetes tipo 2. E você pega aí 4, 5% é diabetes tipo 1. Então, você vai pegar um indivíduo que é sedentário, está acima do peso, e curiosamente, bem interessante, essa semana foi publicado na Nature, não sei se foi na Nature ou na Lancet, né, novas diretrizes sobre as características do indivíduo com obesidade, o obeso. Porque na nossa área antes a gente tratava muito, né, sobre IMC. Então era aquela regra, né, até X número tal, tá ok, de tanto a tanto tem ali um sobrepeso, acima de tanto já é caracterizado com obesidade e por aí vai. Então, hoje, muito inteligentemente, muito indo de acordo com comportamento, né, a obesidade, essas novas diretrizes que foram publicadas essa semana, trouxe exatamente isso, que a obesidade ela não pode ser determinada pura e simplesmente de um IMC acima de 25%, 26%. Então, tem outros aspectos que estão relacionados à obesidade e outros aspectos que precisam ser analisados relacionados a isso. Então, essas novas diretrizes publicadas agora, eu acho que foram, assim, são um grande passo, principalmente para o profissional de educação física que recebe aquele aluno obeso, ou no condomínio, ou em casa, ou na academia, porque o indivíduo obeso mesmo, ele não vai para a academia, né? Ainda existe esse preconceito. Mas ele vai treinar em casa, ele vai treinar no prédio, ele vai treinar num ambiente mais restrito, ou num estúdio, e temos aí novas atenções, novos pontos, que são pontos de atenção para nós, profissionais de educação física, que vão treinar esses indivíduos obesos. Até relacionando também os indivíduos idosos, né? Todo ano, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele publica as tendências, né, daquele ano. Então, quais são as tendências agora, no começo de 2025? O Colégio Americano de Medicina do Esporte publicou quais são as tendências relacionadas a exercício, academia, ao mundo fitness, digamos assim, né, o wellness e fitness, relacionados ao ano de 2025. Né? Então, a primeira tendência foi personal trainer. E aí é interessante, por que, Ângelo, personal trainer, né? Porque é exatamente um treino individualizado, um treino especializado para aquele indivíduo, né? Vendo as necessidades, as características daquele indivíduo e como prescrever um treino exatamente para a melhoria da qualidade de vida daquele indivíduo, analisando todo o fator, né, todo o histórico daquele, uma anamnese tratando o histórico daquele indivíduo, e o que nós podemos fazer para frente, quais são os cuidados, né? Você fala de cuidado, eu falo que primeiro vem a prescrição de treino. Dentro da prescrição de treino vem quais são os cuidados que nós devemos ter diante daquelas características para essa prescrição de treino para aquele indivíduo. Então, o Colégio Americano de Medicina do Esporte colocou em primeiro lugar essa questão do treinamento personalizado, personal trainer, né? Que vai fazer um treinamento exatamente individualizado. E aí, curiosamente, ele traz como segundo fator o treinamento, um programa de exercícios físicos para idosos. Ângelo, a gente sabe, né, que a população está envelhecendo. Claro, né? Então, cada vez mais, a pirâmide mudou, né? Nascem menos pessoas
e envelhecem mais pessoas. Então, a pirâmide, que antes tinha uma base grande, era assim a pirâmide antes, né? Agora ela não está assim mais, Está né? Porque mudando. está nascendo menos gente, está envelhecendo mais pessoas. Então, a população vem transformando essa pirâmide, né? Então, antes as pessoas tinham assim filhos, as famílias eram muito numerosas. Hoje em dia, é raro você ver uma família com 3 filhos, né? Tem um filho, no máximo Nossa, 2. verdade, muito raro. E a busca pela longevidade saudável é a grande mola propulsora do mercado bem-estar. Porque todas as oportunidades, todos os profissionais da saúde, empresas focadas para atender esse indivíduo que hoje busca saúde e qualidade de vida, o que ele quer, no fato, no final das contas, é viver mais. Ele já está conseguindo através das políticas públicas, o avanço da medicina e das ciências. Isso ele já entendeu que ele conseguiu. Agora ele quer aproveitar melhor esse tempo. Já que eu estou vivendo mais, eu quero viver melhor. Aquele papo Ângela, de, eu vou te fazer uma pergunta de prova aqui agora. Já que eu por sou favor, professora, por vou favor, te fazer pode uma pergunta fazer. de prova. É tão interessante que eu falo assim com os meus alunos. Gente, quando a gente envelhece, o que a gente espera quando a gente envelhece? É aí que está, né? Eu tenho acompanhado o doutor Alexandre Kalash, que é a referência mundial, é uma referência nacional na questão do envelhecimento ativo. E ele faz essa pergunta nas palestras dele. E ele fica assim: você acha que você vai envelhecer como, meu filho? Você vai ficar. Aí todo mundo acredita que vai ficar bem, que vai viver muito, vai É. ter muitas possibilidades. Curiosamente, na verdade, a gente pensa assim. Talvez a nossa geração seja um pouco diferente da geração dos meus pais, porque a gente teve outra condição de vida, né? Acho que a cada 10 anos o Verdade. comportamento muda. Mas quando eu pego uma pessoa assim de 70, 80 anos, você fala assim: quando você envelhecer, o que você quer? Você quer continuar fazendo o que você sempre fez na vida. Isso, Você quer ter as capacidades de tomar banho sozinho, de fazer uma comida, de ir no supermercado, de viver nas condições próprias, né? Não dependendo de alguém é. para trocar sua roupa, para te dar um banho. Então, eu imagino que a gente deseja Autonomia. envelhecer, né? Exatamente, Autonomia. fazendo o que a gente sempre fez, né? Com a condição de vida que a gente sempre teve, né? E não dependendo de alguém para cuidar da gente. E aí é muito interessante que essa segunda esse segundo item, né, do Colégio Americano de Medicina e de Esporte traz exatamente essa questão de um programa de exercício físico para idoso, porque a população agora, a pessoa que tem hoje 50, 60 anos, ela vai envelhecer de uma forma diferente de quem está com 70, 80 anos, né? Então, é uma pessoa que vai cuidar da alimentação, é uma pessoa que vai cuidar da saúde, é uma pessoa que vai cuidar do exercício físico. Porque na década de 80, 90, Ângelo, você vai lembrar disso, as academias, elas eram para quem já era bonito, né? Para quem já era sarado, para quem era Eu bonito, lembro que né? As roupas assim coloridas. como você trabalhou na oficina do corpo nessa época, eu trabalhava na Corpore Clube de Ginástica no Rio de Janeiro. Era um E, e, escândalo, né? e as pessoas, quando faziam avaliação física na Corpore, eles falavam assim: gente, primeiro eu treinei numa academia pequena lá da rua, para quando eu ficasse. Agora que eu estou mais magro, mais forte, é que eu vim para a Corpore, porque para as pessoas, para entrar na Corpore, ou para entrar na oficina do corpo, ou na Runner de São Paulo, você já tinha que entrar bonito. E até curiosamente também, não tinham esses programas para gestante, para idoso, para obeso, para hipertenso. Não existia esse espaço nas academias, né? As academias nasceram exatamente para pessoas já saradas, já Os boas, bonitos, já o com sarado. condição Aliás, fitness, né? isso, deixa eu te perguntar uma coisa, Bia, porque você tem uma referência muito forte, né, Bia? Você veio da Baritec. Na Baritec a gente tem o CARE, que é um programa criado até pelo professor Mauri Marcelo, específico para esse grupo especiais. É o que Mas é, nas né? academias, né? Nas academias, de um modo geral, você não tem isso, você não tem esse programa. Como é Você que é aí? sabe, Ângelo, assim, que eu tenho até percebido que talvez a Bodytech é uma rede muito grande, então ela tem vários programas dentro daquela empresa gigantesca que é um espetáculo. Mas eu percebo que até as academias menores hoje estão buscando profissionais
especializados nessas áreas, sabe assim? Então, se chega uma pessoa com diabetes, às vezes chega de manhã, a pessoa, quero treinar, eu tenho diabetes. Se o professor da manhã, mas às vezes no período da tarde ou da noite, o dono da academia vai falar assim, olha, você vai vir um dia à noite que nós temos um professor especializado em diabetes, ele vai elaborar o seu programa de treinamento, você vai vir de manhã no horário que você pode, mas um dia você vem à noite para ele elaborar o seu programa de treinamento, para outro professor te acompanhar. Então, eu tenho percebido que mesmo atualmente as academias menores, elas têm também esses profissionais que estão especializados. Eu acho que essas especializações elas estão crescendo muito no nosso mercado. O profissional hoje de educação física não pode deixar de ter esse conhecimento. Isso faz parte da formação dele. Eu sou professora de faculdade, você pode até falar, Bia, mas na faculdade a gente tem uma disciplina que fala sobre tudo. Exato. A faculdade ela não é formadora de especialidades. Ela não vai especializar. Né? Você vai especializar depois. A faculdade ela é generalista. Então, depois, você vai se especializar. É igual musculação também, treinamento. Você tem uma disciplina no curso, né? Então, a faculdade não vai especializar mesmo. Nenhuma faculdade vai especializar. Você vai ter ali uma formação generalista e você vai ter que buscar a sua especialização, seja numa pós. Hoje em dia tem tanta gente boa, né, Ângelo? No mercado. Tem tanta pós boa, tem tanta gente ministrando cursos tão bons. E eu falo que o Paulino traz isso de uma forma rápida, né? Porque é um dia só, muitas vezes os cursos duram um dia só, mas são cursos que pelo menos chamam a atenção daqueles profissionais e falam assim, opa, preciso estudar um pouco mais sobre isso. E, aliás, eu te perguntei isso porque cursos como esse que você vai ministrar lá no ENAF, né, de grupos especiais, assim como outros temas importantes que nós vamos ter lá, foi exatamente assim, aquela chamada de atenção, chamada de consciência para o profissional entender que existe esse mercado e que ele precisa, sim, se especializar onde ele achar mais interessante, onde ele já está até atuando de repente, para que ele possa fazer uma entrega melhor para os clientes que ele for atender. É tão interessante que, assim como o Pedro Almeida está trazendo também, né, exercício físico no tratamento oncológico, que antes o que acontecia? Né, o indivíduo que tem câncer não pode fazer nada. Não podia fazer, exatamente. Não pode fazer nada. E muito pelo contrário. Né, o Pedro vai dar aí um show de aula. Pena que é 1 hora só para cada um, né, mas é exatamente uma pitada. Né, assim, é uma deixa. Né, não é um curso que você vai sair com tanto conhecimento, mas você vai sair com aquela pulga atrás da orelha falando assim, puxa vida, preciso estudar mais sobre isso. Né, existe essa área dentro da educação física que está crescendo e que vai me dar novas oportunidades. Ô, Ângelo, a educação física, fala sério, gente, é uma área que é muito mais do que um polvo, uma lula, né? É uma área, assim, só crescente, né? Tem tantas oportunidades, igual o Bruno falando de exercício físico numa pós-bariátrica, né? As pessoas estão cada vez mais obesas, mais com doenças crônicas, mais doentes, né? Fazem aí cirurgia bariátrica e depois, e aí? Como voltar à rotina, como fazer exercício, como manter, porque a gente ouve tantos casos de pessoas que fazem bariátrica e aí se tornam alcoólatras porque não come, mas bebe, né? Ou que ao longo dos anos voltam a ter aquele peso que elas tinham, né? Retrocedem naquela proposta que elas tinham. Então, assim, o Bruno também vem com essa proposta muito bacana. E a Gabriela Canguçu trazendo aí sobre a gestação, que é um fator que, né, as mulheres vivem, né? A maioria das mulheres, quando tem essa gestação e, enfim, a preocupação com o corpo, porque muitas vezes a mulher pensa, eu estou grávida mesmo, eu posso tudo, né? E não é isso, né? Assim, o cuidado é sempre. O cuidado é sempre. Né? Eu conheço tantas gestantes que falam assim, estou comendo por 2, eu posso tudo, mas e depois, né, assim? E aí vem uma frustração, vem uma série de fatores, então a Gabriela Canguçu vem aí trazendo, ela tem um programa online que é fantástico, ela bomba aí nesse programa online,
É uma pessoa especialmente também. Eu acho que esse módulo de grupos Tá especiais vai ser um módulo, assim, sensacional. bem Tá bacana, sensacional. bem bacana. E É uma, uma... uma coisa interessante, o papel importante do profissional de educação física nesses grupos especiais é ajudar a pessoa a vencer o medo de fazer atividade física. Que muitos dessas pessoas, por exemplo, o cara da diabetes, puxa, que usa, por exemplo, insulina dependente. Caramba, que horas que eu uso, como eu uso, será que eu vou poder treinar? Ou de repente, a gestante, né, que acabou teve complicações do parto, por exemplo. Ah, quando que eu posso voltar? Será que eu vou poder treinar? Né? Então, são tanto a pessoa que está vivendo um tratamento de câncer, como você falou, há bem pouco tempo atrás isso era impensável, alguém em tratamento de câncer fazer atividade física, e agora é recomendado pelos médicos, inclusive. Então, o profissional de educação física tem esse papel aí de orientar para tirar a pessoa desse medo, né? E sabe uma coisa, sabe o que que tira o medo? O conhecimento. Hum, Conhecimento é libertador. perfeito. Só o conhecimento que vai tirar o medo, tanto do profissional quanto do paciente, do aluno ou do paciente. Porque eu vejo assim, como a gente trabalha na Santa Casa, eu vejo muitos profissionais de educação física, até em escola, a gente tem um programa bem bacana que chama Diabetes nas Escolas, mas eu vejo muito isso, que o professor de educação física da escola, quando tem um aluno com diabetes, ele fala assim: ah, não faz nada não, melhor você não fazer nada mesmo não. Porque na É, dúvida, né, quando você não tem conhecimento, melhor não fazer nada. Né? verdade, Então, assim, verdade. é muito interessante. Então, quando você fala assim, sobre o câncer e exercício, todos esses ambientes, gestação, né, o tratamento oncológico, diabetes e a bariátrica, a coisa mais interessante que eu acho que mudou, uma mudança de paradigma muito grande, é que ao longo desses últimos anos, vamos falar de 10 anos para cá, o exercício físico, ele passou a ser um fator de tratamento. Ele faz parte do tratamento do diabetes, do câncer, da bariátrica, da gestação. Então, o exercício físico é parte do tratamento. Então, isso é uma coisa assim, bem bacana para a gente pensar e para a gente, né, analisar. Como diria o tio do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, agora a gente tem todas essas possibilidades de atuação, né? E como você falou muito bem, a cada avanço da ciência na direção relacionando a atividade física com saúde, mais possibilidades a gente tem. Só que isso vem junto com mais responsabilidades. É importante que o profissional busque essas atualizações para que ele possa realmente atuar de forma competente nessas áreas. Exatamente. Então, assim, profissional de educação física, ele tem que buscar conhecimento. Ele tem que sair daquela zona de conforto, assim, de formada, personal, na academia, aquele padrão, sabe? Não existe mais aquele padrão, Não, né? Ele só vai crescer na profissão se ele crescer no conhecimento. perfeito, E as diretrizes vão ditando isso. perfeito. Né? Então, ele tem que buscar todas as diretrizes lá da endocrinologia, lá da obesidade, da gestação, da oncologia. Então, assim, o que as novas diretrizes estão ditando sobre exercício físico e aquela doença crônica, né? Então, acho que isso é muito importante. Assim como também hipertensão, idoso, né? Nunca, quando que se falava sobre treinamento de força para idoso? Eu acho, Ângelo, que na minha vida acadêmica, o maior paradigma que eu vivi foi treinamento de força para idoso, sabia? Eu não trabalho com isso, imagina, eu não trabalho com isso, porque antigamente o médico mandava o idoso para onde? Para hidroginástica. É O verdade. idoso vai fazer o quê? Hidroginástica, vai para a piscina. É, Claro que piscina é um ambiente maravilhoso, prazeroso, tudo é bom. é. Só que depois vieram as pesquisas sobre o efeito do impacto sobre os ossos, sobre os músculos, a importância do treinamento de força, músculos fortes, ossos fortes. Então, assim, eu acho que na minha profissão, se eu tivesse que ditar assim, um paradigma que até hoje me surpreende, é sobre treinamento de força para idoso.
Verdade, verdade. E o quanto que faz bem, né? O quanto que cada dia mais ele ganha mais um ponto positivo a favor do treino para a terceira idade. Em todos esses sentidos, a questão da sarcopenia, de aumentar a densidade óssea, e com isso Sim, tudo você reduz tudo, as quedas, sobrevida, né? qualidade de Ah, vida, equilíbrio, perfeito. funções do dia a dia, funções cognitivas também. E aí, Bia, eu vou pedir para você, baseado nessa sua experiência gigante aí com grupos especiais, e você já até começou a falar sobre isso, mas é assim, é até um. Aqui é o esquenta mesmo, né? É a pergunta Para de o prova seu agora, né? curso. Não, não. É você falar para deixar uma orientação para os futuros professores ou aqueles colegas nossos que ainda não entenderam a magnitude desse mercado de grupos especiais, o quanto que ele é uma oportunidade gigante hoje e o quanto que ela vai crescer. Então, como é que você que já trilhou esse caminho, né? Qual o passo a passo que você pode deixar aqui para quem está assim, puxa, Ângelo, ou Bia, eu quero atuar nessa área. Como que eu faço para poder chegar lá? Poder Olha, fazer uma é entrega de interessante qualidade. que eu trabalho na graduação, né? Então, eu dou aula em duas faculdades, coordeno o curso de Educação Física da Estácio e dou aula em duas faculdades. Então, eu acho que hoje, né, eu falo que é uma sorte a gente ter hoje o padrão de professores, de docentes nas instituições de ensino, que podem alertar os alunos sobre essa mudança de comportamento. Porque o que emprega mesmo esses meninos que estão estudando educação física, que hoje em dia tem. Quando eu estudei educação física, só tinha federal aqui em Belo Horizonte, eu não tinha outra opção. Né? Hoje em dia, eu nem sei, tem mais de 50 Caraca, faculdades. é mesmo Né? aí? Então, tem. Se você for completar curso semipresencial, presencial em Ah, tá. Minas Gerais, É. tem mais de 50 Ah, não, fácil. é verdade, verdade. Então, é impressionante. Quando eu formei em 94, eu fiz 30 anos de formado. Só Legal. existia federal, não existia outra opção. Então, eu acredito assim que é uma sorte dos alunos hoje terem profissionais que alertem eles sobre o mercado de trabalho da educação física, sobre as novas oportunidades que o mercado, que são as tendências de mercado, que o mercado vem trazendo. Então, eu acredito que hoje não cabe mais um aluno que termina uma graduação e se fecha naquela graduação, sabe? Ele vai ser um mesmo no mercado. Ele não vai ter sucesso no mercado. Porque hoje a educação física, ela tem uma área de atuação gigantesca e ela vem atuando, ela vem conquistando cada vez mais espaço dentro da área da saúde. Mas, se você for pensar, a gente só teve um registro dentro da área como profissionais da área de saúde tem 2 anos, né? Em É agosto de verdade. 2021 ou 2022, né, que a gente teve como reconhecimento, né, dentro da classificação brasileira das ocupações. A gente tem um código, um número de registro, que é educação física, isso tem 3 anos, 2, 3 Verdade. anos. Né? Não tinha antes. Né? A gente não tinha reconhecimento da educação física. Né? Nos Estados Unidos é isso. A secretária da academia, ela dá aula de personal igual você dá, porque ela fez um curso de final de semana. Só que eles estão começando a entender que vai além disso. Né? Os Estados Unidos está mudando, está começando a copiar o Brasil porque a gente estuda numa graduação e especializa numa área de atuação. Então, esse é o grande diferencial de mercado. Se você quiser ter sucesso profissional a longo prazo, porque a curto prazo você vai ter. Você vai ali dar aula de personal para 2, 3 pessoas durante, sei lá, 5, 10 anos, e daqui 20 anos? Né? Quem é você daqui 20 anos? Então, se você não se dedicar, se o aluno, não, se o novo profissional, o atual profissional, não se dedicar muito, não abrir os horizontes para as novas áreas de tendência, né? E se relacionar com outros profissionais da área da saúde, o caminho dele vai ser curto, né? Vai ser aquele profissional mediano no mercado. Então, eu imagino que para você ter sucesso no mercado, você tem que abrir o seu leque, você tem que abrir o seu espectro de conhecimento e atuar em várias áreas e se especializar. Você tem que ser generalista, você tem que ter conhecimento em todas as áreas, mas você tem que ser referência, você tem que ser o melhor em alguma coisa. Porque quando você é o melhor, você é especializado naquela uma coisa, você chama atenção. As pessoas começam a te procurar em função daquilo.
Quando você é generalista só, você é mais ou menos bom em tudo, você não cria um diferencial. Então, você precisa criar um diferencial para que você se torne realmente uma pessoa, um profissional conceituado e respeitado no mercado. Eita! Aí, gente, entenderam o recado da Bia? Bia, então, o que você quer deixar aqui qual a expectativa que as pessoas podem ter do nosso encontro lá no Center Minas Expo, de 20 a 23 de março, no ENAF BH 2025? Eu acho que a oportunidade que o Paulino traz para a nossa cidade, aqui para Belo Horizonte, é ímpar. A gente não pode deixar passar. Eu falo assim, muitas vezes o estudante, ele não tem dinheiro para nada. Bom, se é profissional, ele tem que dar seu jeito. Não existe a possibilidade do profissional não investir na carreira. Se é estudante, né, ele tem outras oportunidades, que dentro do ENAF, além dos cursos, você tem ambientes ali, palcos públicos, que vão ter palestras a cada meia hora de profissionais espetaculares. Então, assim, só feira, o ambiente da feira é um espetáculo, porque traz tecnologia, traz tudo que está de novo no mercado, de estrutura física, de aparelho, de equipamento, de uniforme, de acessório, de wearable, né, dessas tecnologias, e também as palestras que são abertas ao público, né, além dos cursos que são específicos. Então, eu acho que, assim, não cabe, sabe, Ângelo, a pessoa, o profissional, o estudante ou o profissional não participar de um congresso desta dimensão na nossa cidade, como o Paulino traz o ENAF para cá. Perfeito, gente. Olha só como a Bia lembrou bem. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: quando a gente vai a um congresso, na pior das hipóteses, se você, todos os cursos que você entrar, se você não ouvir nada de novo, olha que legal, você acabou de descobrir que você está atualizado. E segundo ponto importante, você vai ter uma oportunidade num evento desse tamanho, dessa magnitude, de fazer um networking excelente. Você vai estar cruzando lá na feira com ver vários e ser profissionais. visto. Exatamente. Ver e ser visto. E sabe uma coisa legal, Ângelo, assim, eu acho que não existe, hoje, nós podemos falar isso, sabe? Não existe uma palestra que eu vá, que eu falo assim, não vi nada de novo. Não existe. Não existe, e as pessoas também não podem criar a expectativa de falar assim, eu vou assistir um curso sobre diabetes, vou ver novidade. Não. Não existe essa novidade. Você vai ver o que você já tem conhecimento, talvez. Mas uma coisa você vai ouvir e vai falar assim, nossa, não tinha pensado nisso. Essa coisa é que vale. Isso é que já valeu. Essa coisa aí, Bia, você foi mais uma vez brilhante. Essa coisa é o como. Porque o como é cada um de nós tem o seu jeito de fazer a entrega, de pegar esse conhecimento e transformar numa entrega de valor para o cliente. Esse jeitinho Bia, o jeito Ângelo, o jeito dos outros colegas que a gente vai assistir, é que vai agregar valor à sua experiência profissional, a de quem for nos assistir lá. Perfeito, é isso aí. Exatamente. Então eu espero todo mundo aqui lá no ENAF e nós vamos lá fazer um show. Deus quiser. Meus amigos, primeiro, Bia, gratidão gigante pela sua participação, foi maravilhoso, a gente trocou muita coisa bacana aqui, fizemos um esquenta real do que vai ser o curso de grupos especiais. E, gente, depois de tudo que a Bia falou, vocês não podem faltar. Bia, fala aí pra gente o dia do curso, por favor, do seu curso. Eu sei. Peraí, que eu tenho uma cola aqui, ó. Pega aí. Grupos especiais, dia 20 de março, é uma quinta-feira, das 14h até às 18h. Você vê, são 4 profissionais, é 1 hora só para cada um. Não mas olha só. Eu briguei com o Paulino, eu falei, Paulino, não dá para ser 1 hora só, pelo amor de Deus. Ele via, não tem jeito, é 1 hora só. Eu falei, não é possível. Então, mas é legal, porque ele vai, nesse modelo que ele criou, como você disse muito bem, ele traz muito conhecimento para as pessoas, muitas oportunidades da pessoa falar, olha só quanta coisa bacana que existe na educação física que eu posso trabalhar. Essa é a ideia. É isso. Minha amiga, obrigado. Fica com Deus. Meus amigos e amigas, muito obrigado pela participação de vocês. E, estamos lá esperando vocês no Center Minas Expo.
de 20 a 23 de março, em Belo Horizonte. Valeu! Fechado. Muito obrigada, Ângelo. Obrigado, Obrigada a todo amiga. mundo. Tudo de Boa bom. noite. Boa noite.